Lição 199 do livro de exercícios de um curso em milagres, comentários de Ken Wapnick. Eu não sou um corpo, eu sou livre. Comentário. Essa lição antecipa a revisão 6, das lições 201 a 220, na qual durante 20 dias nós dizemos, abre aspas, eu não sou um corpo. Eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou. Fecha aspas. Esse tema principal reaparece através de todo o livro de exercícios, e o ponto principal nessa lição é que não sermos um corpo significa que somos uma mente. Assim, vemos o contraste entre nossa identidade como um corpo e nos manter convencidos disso é a meta do ego, e o fato de que essa identidade existe apenas em nossas mentes. Citação. A liberdade tem que ser impossível enquanto perceberes a ti mesmo como um corpo. Comentário. Jesus continua a desenvolver o tema da liberdade. Enquanto eu pensar que sou um corpo, estarei aprisionado, e, portanto, nunca vou conhecer a liberdade que vem quando volto minha atenção para a mente. Lá eu fiz a escolha que me aprisionou, que eu agora desfaço com a ajuda de Jesus. Na verdade, essa é minha única liberdade. Citação. Nesse mundo, a única liberdade restante é a liberdade de escolha, sempre entre duas opções ou duas vozes. Esclarecimento de termos, capítulo 1. Comentário. O papel de Jesus como nosso professor, portanto, é nos ajudar a escolher a voz certa, a dele. Citação. A cura reflete nossa vontade conjunta. A decisão de unir tem que ser inequívoca, ou a própria mente está dividida, e não íntegra. A tua mente é o meio através do qual determinas a tua própria condição, porque a mente é o mecanismo de decisão. É o poder através do qual separas ou unes e correspondentemente experimentas dor ou alegria. A minha decisão não pode vencer a tua, porque a tua é tão poderosa quanto a minha. Texto capítulo 8. Comentário. Assim, aprendemos nosso verdadeiro poder quando nos unimos a Jesus, uma união que não pode acontecer no corpo ilusório, mas apenas na mente, a fonte do aprisionamento e da liberdade. Citação. O corpo é um limite. Comentário. O corpo, como Jesus nos diz no texto, é um limite ao amor. Texto capítulo 18. No entanto, nós teimosamente insistimos em que somos corpos e continuamente escolhermos ver a todos os outros como corpos também. Sua mensagem, no entanto, não é para negarmos nossas experiências, mas também para não as justificarmos. Enquanto experimentarmos a nós mesmos no mundo, também temos que experimentar o corpo, ao qual temos dado status de realidade. Jesus meramente nos pede para reconhecermos as consequências desastrosas de tal identificação. Citação. É apenas a consciência do corpo que faz o amor parecer limitado, pois o corpo é um limite para o amor. A crença no amor limitado foi a sua origem, e ele foi feito para limitar o ilimitado. Não penses que isso é apenas alegórico, pois ele foi feito para limitar a ti. É possível que tu,
que te vês dentro de um corpo, conheças a ti mesmo como uma ideia? O corpo não pode conhecer. E enquanto limitas a tua consciência aos seus sentidos diminutos, não verás a grandeza que te cerca. Deus não pode vir a um corpo, nem tu podes unir-te a ele lá. Os limites ao amor sempre parecerão deixá-lo de fora e manter-te à parte dele. O corpo é uma cerca diminuta em torno de uma pequena parte de uma ideia gloriosa e completa. Ele desenha um círculo infinitamente pequeno em torno de um segmento diminuto do céu, desintegrado do todo, proclamando que aí dentro se encontra o teu reino, onde Deus não pode entrar. Texto, capítulo 18. Comentário. Quem, em sua mente certa, iria escolher permanecer no corpo, tão logo o seu papel em limitar o amor se torne claro? Nossa resistência a esse pensamento é enorme, como podemos todos atestar. No entanto, podemos pelo menos iniciar o processo de aprendermos a nos desidentificarmos do corpo que nos mantém distantes do céu. Lições como essa facilitam esse desaprendizado. Citação. Aquele que quer buscar a liberdade num corpo está procurando-a onde não é possível achá-la. Comentário. É isso que as pessoas oprimidas fazem quando se rebelam contra um tirano. Na verdade, o que todos nós fazemos quando nos rebelamos contra as autoridades. Nós automaticamente pensamos que nossa liberdade está inibida por algo fora de nós, um governo, corpo ou mundo, e não estamos conscientes de que a verdadeira liberdade repousa apenas na mente, onde a escolha é nossa. Citação. Queres a liberdade do corpo ou da mente? Pois não podes ter as duas. A qual dás valor? Não há ninguém que não anseie pela liberdade e tente achá-la. No entanto, cada um irá buscá-la onde acredita que esteja e que pode ser achada. Texto, capítulo 22. Comentário. Nós voltaremos a esse tema de buscar e encontrar na próxima lição. Citação. A mente pode ser libertada quando deixar de se ver dentro de um corpo, firmemente ligada a ele e protegida pela sua presença. Se isso fosse a verdade, a mente seria, de fato, vulnerável. Comentário. Estamos bem familiarizados, a essa altura, com a estratégia do ego, que nos diz que a mente, o repositório do pecado, culpa e medo, é um lugar perigoso e, portanto, precisamos ser protegidos da ira de Deus por nos escondermos no corpo. Tornando-nos sem mente, o ego assegurou que nunca mais seríamos capazes de usar a mente para escolher contra ele. Lembre-se dessa inteligente passagem do texto, expondo a estratégia do ego para nos convencer de que estaríamos a salvo dentro do corpo, ao mesmo tempo em que o estabelece como a epítome da vulnerabilidade e impedindo-nos, através da negação, de mais desafiarmos seus planos. Citação.
O corpo é o lar do ego por sua própria escolha. É a única identificação com a qual o ego se sente seguro, pois a vulnerabilidade do corpo é o seu melhor argumento de que tu não podes ser de Deus. É aí que a mente passa a ser, de fato, aturdida. Apesar do ego lhe dizer que ela realmente é parte do corpo e que o corpo é o seu protetor, também lhe é dito que o corpo não pode protegê-la. Por conseguinte, a mente pergunta, abre aspas, aonde posso ir em busca de proteção? Fecha aspas. Ao que o ego responde, abre aspas, volta-te para mim, fecha aspas. A mente, não sem causa, lembra ao ego de que ele próprio insistiu em ser identificado com o corpo, portanto, não faz sentido ela se voltar para ele em busca de proteção. O ego não tem uma resposta real para isso, posto que não existe nenhuma, mas tem uma solução típica. Oblitera a questão da consciência, da mente. Uma vez fora da consciência, a questão pode produzir, e produz inquietação, mas não pode ser respondida, porque não pode ser colocada. Essa é a pergunta que tem que ser feita. Abre aspas. Aonde posso ir em busca de proteção? Fecha aspas. Buscais e achareis. Não significa que deves buscar cega e desesperadamente algo que não reconhecerias. A busca significativa é empreendida conscientemente organizada e conscientemente dirigida. Texto capítulo 4. Comentário. Um curso em milagres, então, apresenta a mensagem de Jesus sobre a invulnerabilidade da mente, cuja consciência é seu objetivo para nós. Ele, portanto, nos impele a buscarmos apenas o que queremos encontrar, a segurança e proteção de Deus. Citação. A mente que serve ao Espírito Santo é para sempre ilimitada sob todas as formas. Está além das leis do tempo e do espaço, desligada de qualquer preconceito, com força e poder para fazer tudo o que lhe é pedido. Comentário. Isso descreve nossas mentes quando ficamos parados, fora do sonho, tendo percebido nosso equívoco de escolhermos o ego em vez do Espírito Santo. No instante santo, nascido da nossa nova escolha, vemos além da prisão do espaço, tempo e todas as pré-concepções. Nesse instante de perdão, não existe passado ou futuro, apenas o reflexo ilimitado do momento eterno, que é o céu, no qual nossa vontade e a de Deus são uma. Citação. A vontade de Deus é sem limites, e todo o poder e toda a glória estão dentro dela. É infinita em força, em amor e em paz. Não tem fronteiras, porque a sua extensão é ilimitada, e ela abrange todas as coisas, porque criou todas as coisas. Tendo criado todas as coisas, fez com que fossem parte de si mesma. Tu és a vontade de Deus, porque foi assim que foste criado. Porque o teu Criador só cria como Ele próprio. Tu és como Ele. Tu és parte dele, que é todo o poder e toda a glória, e és, portanto, tão ilimitado quanto Ele. Citação.
Pensamentos de ataque não podem entrar nessa mente, porque ela foi dada à fonte do amor e o medo jamais pode entrar na mente que tenha se ligado ao amor. Comentário. Essa é uma referência indireta ao conhecido verso da primeira epístola de João, citada com frequência no Um Curso em Milagres. Abre aspas. O amor perfeito expulsa o medo. Fecha aspas. João 4,18. Na presença do amor não pode haver medo, pois no instante em que escolhemos Jesus como nosso professor, o amor de Deus dentro do sonho, não existe separação ou culpa. Apenas a paz permanece quando os sonhos se vão, não escolhidos e, portanto, não compartilhados. Seu medo só pode desaparecer no amor, que é a nossa realidade. Citação. É o compartilhar dos sonhos maus de ódio e malícia, amargura e morte, pecado e sofrimento, dor e perda, que faz com que eles sejam reais. Sem o compartilhar, são percebidos como sem significado. O medo retira-se deles porque tu não lhes deste o teu apoio. No amor não existe medo, porque não existem outras alternativas além destas. Onde um aparece, o outro desaparece, e aquele que compartilhas vem a ser o único que tens. Tu terás aquele que aceitas, porque é o único que desejas ter. Texto capítulo 28. Citação. Ela descansa em Deus. E quem pode ter medo se vive na inocência e apenas ama? Comentário. Quando escolhemos o Espírito Santo como nosso professor, ele nos lembra de que nossa verdadeira realidade é a unicidade do céu. Incidentalmente, entre aspas, inocência, aqui se refere a Deus, em quem nenhum pecado pode habitar. Citação. É essencial para o teu progresso nesse curso que aceites a ideia de hoje e a valorizes muito. Comentário. Quando Jesus fala dessa forma, você deveria prestar atenção cuidadosa, pois ele está lhe dizendo que se você realmente quiser fazer progressos, é essencial perceber que sua identidade não é o corpo, mas a mente. Assim, tudo o que você acreditou sobre si mesmo e os outros está errado, tendo sido baseado sobre uma percepção de que a separação, o mundo e o corpo são reais. Assim, Jesus está enfatizando a necessidade de sermos atentos à ideia do dia, que reaparece através de toda a lição. Citação. Não te preocupes se para o ego ela for bastante insana. Comentário. Você precisa perceber que você é o ego sobre quem Jesus fala, e então, para você, isso é insano. Reconheça que você acredita que Jesus é um corpo, falando a você como um corpo, dizendo a ele o que ele deveria fazer. Lembre-se dessa linha importante. Citação. Tudo o que reconheces, identificas com coisas externas, algo fora de ti. Não podes sequer pensar em Deus sem um corpo ou alguma forma que pensas reconhecer. Texto capítulo 18. Comentário. No entanto, uma vez que Jesus não é um corpo, ele certamente não iria estar dizendo ao seu corpo o que ele deveria fazer.
Em vez disso, ele apela à sua mente para escolher a ele dentro de si mesma e, a partir do amor que você escolheu, o corpo automaticamente vai refletir seu propósito de perdão. No entanto, é necessário grande empenho e prática para ser reconhecida e então aceita a insanidade da identificação corporal para Deus, Jesus e nós mesmos. Citação: o ego dá valor ao corpo porque vive dentro dele, unido à casa que construiu. O corpo faz parte da ilusão que protegeu o ego, não deixando que ele se achasse, ele próprio, ilusório. Comentário: um esclarecimento sobre a sentença 3. O ego não habita realmente no corpo, porque a mente não pode estar em uma projeção, ideias não deixam sua fonte. No entanto, a estratégia do ego nos diz que nosso ser, que agora é um ego, realmente habita em um corpo. Essas declarações, portanto, refletem a estratégia do escudo duplo do ego. O segundo escudo é o corpo, que foi feito para manter o pensamento de separação e culpa escondido. O primeiro escudo do ego. O propósito do corpo, portanto, é nos impedir de descobrir que o ego não é nada além de um pensamento que nós decidimos que é a verdade. No entanto, uma vez que tomamos a decisão, podemos mudar nossas mentes em relação a ela. Mais uma vez, o foco está em mudarmos nossa atenção do ser físico e psicológico para a fonte. A decisão tomada pela mente de não ser como Deus a criou. Citação: é aqui que ele se esconde e é aqui que é possível vê-lo tal como é. Comentário: o ego se esconde no corpo e, portanto, você vê o corpo pelo que realmente é. Verá o ego pelo que realmente é. Como o ego, o corpo é separação, uma prisão de limitação destinada a nos manter separados de Deus. Citação: declara a tua inocência e tu és livre. Comentário: Jesus diz a nós, abre aspas, dê um passo atrás comigo para um instante santo, onde você será inocente e livre, não mais pecador e aprisionado. Fecha aspas. Nada mudou com o corpo, mas o sistema de pensamento na mente mudou. Da culpa para a impecabilidade, do medo para o amor. Essa mudança é alcançada por trazermos nossas ilusões escuras de separação à luz redentora da expiação. Assim, nossa inocência eterna é proclamada, conforme alegremente reconhecemos nossa redenção. Citação: o, entre aspas, segredo da tua culpa não é nada, e se apenas o trouxeres à luz, a luz o dissipará. Então, nenhuma nuvem escura permanecerá entre tu e a lembrança do teu Pai, pois irás lembrar do seu Filho sem culpa, que não morreu, porque é imortal. E verás que foste redimida com ele e nunca estiveste separada dele. Pois o Filho redimido do homem é o Filho de Deus sem culpa, e reconhecê-lo é a tua redenção.
Texto, capítulo 13. Citação: o corpo desaparece porque não precisas dele a não ser para a necessidade que o Espírito Santo vê para ele. Nesse sentido, o corpo parecerá uma forma útil àquilo que a mente precisa fazer. Comentário: o corpo não se desvanece no ar, mas se torna uma sala de aula na qual a mente, com o seu professor, o Espírito Santo, recém-escolhido, aprende a lição que desfaz sua crença no corpo. Assim, o propósito do ego para o corpo desaparece na visão de saúde do Espírito Santo, na qual o corpo serve a um propósito amoroso ao invés de a um sem amor, representando a vida em vez da morte. Citação: o Espírito Santo te ensina a usar o teu corpo só para alcançar os teus irmãos, de forma que ele possa ensinar a sua mensagem através de ti. Não permitas que o corpo seja um espelho de uma mente dividida. Não permitas que ele seja uma imagem da tua própria percepção da pequenez. Não permitas que ele reflita a tua decisão de atacar. A saúde é vista como o estado natural de todas as coisas quando a interpretação fica a cargo do Espírito Santo, que não percebe nenhum ataque em coisa alguma. A saúde é o resultado do abandono de todas as tentativas de se usar o corpo sem amor. A saúde é o início da perspectiva adequada da vida sob a orientação do único professor que conhece o que é a vida, sendo a voz pela própria vida. Texto, capítulo 8. Citação: torna-se assim um veículo que ajuda o perdão a ser estendido à meta toda abrangente que ele precisa alcançar de acordo com o plano de Deus. Comentário: o corpo, não tendo significado em e por si mesmo, se torna o meio para cumprir o plano da expiação, ou, entre aspas, plano de Deus. Essa é a fonte verdadeira da alegria, porque nós não permitimos mais que o plano de ataque do ego escureça a luz gentil do perdão, nosso único propósito e meta. Citação: a alegria é o propósito unificado e o único propósito unificado é o de Deus. Quando o teu é unificado, ele é o seu, de Deus. Acreditas que podes interferir com o seu propósito e estás precisando de salvação. Tu tens condenado a ti mesmo, mas a condenação não é de Deus. Texto, capítulo 8. Citação: acalenta a ideia deste dia e pratica-a hoje e todos os dias. Torna-a parte de todos os teus períodos de prática. Comentário: em vez de nutrirmos o ego e a culpa, Jesus nos pede para aceitarmos e nutrirmos seu sistema de pensamento, o curso que o ensina e seu professor, e os acalentarmos porque eles alegremente nos levam para fora da prisão. Nunca deveríamos ser tão arrogantes a ponto de pensarmos que sabemos o que são nossos maiores interesses. Citação: não há pensamento que não ganhe com isso mais poder para ajudar o mundo e mais dádivas para ti também. Nós damos voz ao chamado da liberdade em todo o mundo com essa ideia. E tu, queres te isentar da aceitação das dádivas que dás? Comentário:
Nós, mais uma vez, chegamos ao tema de que dar e receber são o mesmo. Se eu der a dádiva, eu a recebo. Se eu oferecê-la a você, a aceito para mim mesmo. O mundo, portanto, é curado porque o mundo é um comigo. Nessa visão de liberdade, o propósito da expiação é cumprido para todos. Citação: a oferta da expiação é universal. Ela é igualmente aplicável a todos os indivíduos em todas as circunstâncias. A cura é muito simples. A expiação é recebida e oferecida. Tendo sido recebida, tem que ser aceita. É no recebimento, portanto, que está a cura. Tudo o mais tem que decorrer desse único propósito. Manual dos Professores, 22:6. Citação: o Espírito Santo é o lar das mentes que buscam a liberdade. Nele acharam o que buscavam. Agora o propósito do corpo fica claro, e ele vem a ser perfeito na capacidade de servir a uma mente não dividida. Comentário: eu não busco mais a liberdade fora de mim mesmo, mas apenas dentro. O único propósito do corpo é ser uma sala de aula que o meu professor pode usar para me instruir no perdão, o significado de comunicação da mente certa dentro do sonho de separação e ódio do ego. Eu vejo apenas esse propósito em tudo o que faço hoje, o pensamento unificador que torna minha vida significativa e desfaz a ausência de significado do especialismo e do ataque. Comentário: como Deus veio a ser amedrontador para ti assim, e que imenso sacrifício acreditas que o amor de Deus exige? Pois o amor total exigiria sacrifício total. E assim, o ego parece exigir menos de ti do que Deus, e dos dois, o ego é julgado como o menor de dois males, um a ser um pouco temido, talvez, mas o outro a ser destruído. Pois vês o amor como destrutivo, e a tua única questão é: quem deve ser destruído, tu ou um outro? Texto, capítulo 15. Citação: em resposta à mente sem conflitos ou equívocos, que tem apenas o pensamento da liberdade como sua meta, o corpo serve e serve bem ao propósito da mente. Comentário: nós permanecemos em conflito na medida em que vemos o corpo como um lar protetor e fonte de prazer ou dor. Enquanto nossa meta for tornar o corpo real, positiva ou negativamente, nunca poderemos aceitar a meta única do Espírito Santo em relação ao corpo como uma ferramenta de aprendizado. Em uma passagem particularmente linda, Jesus descreve o propósito santo de perdão do corpo, quando ele se torna o instrumento de Cristo e de sua visão santa. Citação: de onde mais poderia surgir a tua paz, senão do perdão? O Cristo em ti olha só para a verdade e não vê nenhuma condenação que possa necessitar de perdão. Ele está em paz porque não vê o pecado. Identifica-te com ele, e o que terá ele que tu não tenhas? Ele é os teus olhos, os teus ouvidos, as tuas mãos, os teus pés. Como são gentis as cenas que ele vê, os sons que ele ouve. Como é bela a sua mão que segura a mão do seu irmão, e como ele caminha com amor ao seu lado, mostrando-lhe o que pode ser visto e ouvido, e onde não há nada a ser visto e nenhum som a ser ouvido. Regozija-te
por não teres olhos para ver, ouvidos para escutar, nem mãos para segurar, nem pés para guiar. Contenta-te, porque só Cristo pode te emprestar os seus, enquanto tens essa necessidade. Eles são ilusões também, assim como os teus. E, no entanto, porque servem a um propósito diferente, a força do seu propósito lhes é dada. E a luz é dada a tudo que veem, ouvem, seguram e conduzem, para que possas conduzir assim como foste conduzido. Texto, capítulo 24. Citação: sem o poder de escravizar, é um digno servidor da liberdade que a mente, no interior do Espírito Santo, busca. Sê livre hoje, e carrega a liberdade como uma dádiva tua àqueles que ainda acreditam que estão escravizados dentro de um corpo. Sê livre, de modo que o Espírito Santo possa fazer uso do teu escape do cativeiro para pôr em liberdade muitos que se percebem presos, impotentes e com medo. Comentário: nós nos tornamos professores da verdade por exemplificá-la. Através da minha paz crescente, não importando a sina do corpo, eu me torno um lembrete brilhante para os outros de que eles podem escolher como eu fiz. Na seguinte passagem, parte da qual é muito familiar a essa altura, Jesus nos impele a demonstrarmos sua ressuscitadora mensagem de liberdade, perdão e paz que redime o mundo dos seus pesadelos de crucificação. Citação: tu queres unir-te à ressurreição ou à crucificação? Queres condenar os teus irmãos ou libertá-los? Queres transcender a tua prisão ou ascender ao Pai? Acredita na ressurreição porque ela foi realizada e foi realizada em ti. Isso é tão verdadeiro agora como será para sempre, pois a ressurreição é a vontade de Deus, que não conhece tempo nem exceções. Tu não acharás paz enquanto não tiveres removido os cravos das mãos do Filho de Deus e arrancado o último espinho da sua testa. Não ensines que eu morri em vão. Ensina, em vez disso, que eu não morri, demonstrando que eu vivo em ti. Pois o desfazer da crucificação do Filho de Deus é o trabalho da redenção, no qual todos desempenham um papel de igual valor. Texto, capítulo 11. Comentário: nossa redenção é alcançada não pelas nossas palavras ou atos, mas pela simples quietude dentro de nossas mentes que diz, abre aspas, eu escolho me lembrar de que não sou um corpo, e você, meu irmão, pode fazer a mesma escolha, pois o mesmo professor vive em nós dois. Fecha aspas. Citação: deixa que, através de ti, o amor substitua os seus medos. Aceita a salvação agora e dá a tua mente àquele que chama por ti para que faças a ele essa dádiva. Pois ele quer te dar a liberdade perfeita, a alegria perfeita e a esperança que encontra a sua realização plena em Deus. Comentário: o tema da esperança retorna na próxima lição, mas vamos recordar que a esperança não vem de uma mudança externa. Um curso em milagres, por exemplo, não vai funcionar no mundo, nem trazer um corpo mais feliz, vivendo um sonho mais feliz. A esperança nesse curso repousa no professor que nos leva para fora do sonho, por nos levar até nossas mentes certas, dessa forma, permitindo-nos fazer a escolha correta
Para que isso aconteça, no entanto, temos que buscar a alegria onde ela está, não onde não está. Citação. De que outra maneira podes achar alegria em um local sem alegria, exceto reconhecendo que não é lá que estás? Não podes estar em lugar algum, a menos que Deus tenha te posto lá, pois Deus te criou como parte dele. Isso inclui o que tu és e onde estás. Isso é completamente inalterável. Isso é inclusão total. Tu não podes mudar isso nem agora, nem nunca. Isso é para sempre verdadeiro. Não é uma crença, mas um fato. Texto, capítulo 6. Citação. Tu és o Filho de Deus. Na imortalidade vives para sempre. Não queres voltar a tua mente para isso? Comentário. Voltarmos nossas mentes para Deus significa recuperarmos nossos pensamentos errantes que, seguindo a estratégia do ego, nos levaram para o mundo corporal de relacionamentos especiais. De volta agora às nossas mentes, escolhemos outra vez negar o que nunca aconteceu e aceitar o que sempre foi. Lembre-se dessas linhas finais no poema de Ellen, entre aspas, Canção a Meu Ser. Citação. Eu nunca deixei a casa do meu pai. Que necessidade tenho de viajar de volta até ele outra vez? As Dádivas de Deus, página 38. Citação. Nesse caso, pratica bem o pensamento que o Espírito Santo te dá para o dia de hoje. Nele, os teus irmãos estão liberados contigo. O mundo é abençoado junto contigo. O Filho de Deus não chorará mais, e o céu agradece pela alegria maior que a tua prática traz até mesmo a ele. E o próprio Deus estende o seu amor e felicidade a cada vez que disseres: Eu não sou um corpo, eu sou livre, ouço a voz que Deus me deu, e a minha mente obedece apenas a ela. Comentário. Essa é a dádiva de alegria que damos a todos, incluindo a nós mesmos. O amor e a paz que experimentamos dentro de nós é o efeito de escolhermos o Espírito Santo como nossa única voz. Assim o mundo é libertado do pesar, conforme nossas vozes felizes se unem como uma, junto com a de Ellen, em, entre aspas, oração a um irmão. Citação. Existe um fim para o pesar. O que foi feito será desfeito. Os brinquedos transitórios de ódio vão retornar ao pó. As coisas do tempo irão murchar e se desvanecer na nulidade. A noite dos sonhos maus vai gentilmente se render à luz. Todas as coisas que Deus não criou vão terminar como começaram, em segredo e em vergonha, as quais, nunca tendo nascido, não podem se opor à vontade santa de Deus de deixar o perdão emoldurar a face de Cristo que entra em seu nome. Que necessidade temos de deixar o perdão vir? Nada, só precisamos entender que nós e todo o mundo junto conosco somos o sumo de toda a promessa de salvação. Eu sou aquele que fala ao Verbo de Deus e você junto comigo. Existe um fim para o pesar. Na vontade de Deus, o Cristo serenamente repousa. O Filho Santo de Deus é tudo o que a criação é, pois ele ainda é como Deus o criou. Para sempre um,
seu verbo é imutável. Quando é falado, é cumprido. O tremeluzir de um instante permanece entre nós e a salvação completa. Precisamos nós fazer mais do que o que Deus pede? A face de Cristo é vista, e então não é vista para sempre. O pesar também desapareceu, e eu junto com você. As Dádivas de Deus, página 63.